Então, pessoal, olha aí, continuando aí, ó. Então a gente tem aqui o arco, né? Que é esse pedaço aí, ó. Então, o alfa, que é o ângulo, a gente geralmente pode usar o trabalho com graus ou com radiano, que é o que a gente geralmente utiliza, né? Então eu posso falar que esse ângulo é um ângulo de 60 graus, ou posso falar que é um ângulo π/3 radianos. Então quer dizer que a gente pode usar. Geralmente a gente usa essas duas representações, né, como unidades aí para trabalhar o ângulo, certo? E o comprimento, que é esse L aqui, que é a distância percorrida, como é a distância, a gente vai acabar usando medidas como metro, centímetro, decímetro, de acordo com cada exercício aí, certo? Até pensando nesse comprimento, nessa distância percorrida aqui, olha só. Vamos falar então do comprimento de uma circunferência de raio R. Então, o que é a ideia do comprimento? É da ideia da distância percorrida. Se você pensar numa circunferência, o comprimento dela seria você cortar essa linha e esticar essa linha. Então, essa linha que forma a circunferência, quando eu corto e estico, essa medida aqui é o que a gente chama de comprimento da circunferência, que vai desse ponto aqui até esse ponto aqui, ó, que seria o ponto inicial, percorrendo uma volta toda, e o ponto final. O comprimento, que a gente geralmente chama de C, ele é dado por fórmula, né? E aí a gente trabalha com a ideia de que em qualquer circunferência, a medida do seu comprimento dividido pelo seu diâmetro é igual a π, né? Então isso aí é uma fórmula que a gente tem, né? E daqui a gente vê que o diâmetro é igual a 2r, né? Substituindo esse d por 2r, e o 2r passa para cá multiplicando o π, e aí a gente gera essa fórmula muito conhecida, que o comprimento de uma circunferência é dado pela fórmula 2πr, onde R é o valor do raio. Então, na verdade, isso surge dessa relação que a gente tem aqui, ó, né? Que o comprimento dela dividido pelo seu diâmetro gera o valor de π. Então, essa é uma relação que a gente tem na matemática, né? E que a gente se utiliza dela para chegar nessa fórmula aqui, substituindo diâmetro, que é 2 vezes o raio. Então, a gente tem que, em qualquer circunferência, o comprimento dela é igual a 2πr. Ou seja, desse desenho anterior aqui, quando eu corto isso aqui e estico, essa distância daqui até aqui é 2πr, onde r é a medida do raio dessa circunferência. Então essa é a fórmula, né, do comprimento de uma circunferência, que a gente vai precisar em alguns contextos depois que vocês vão ver, certo? Unidades para medir arcos de circunferência. Então a gente falou, para medir os ângulos aí, a gente pode trabalhar com grau ou com radiano, né? Então o grau, né, ele é uma medida que a gente usa na circunferência de tal forma que uma volta completa tenha 360 graus, né? E aí a gente trabalha sempre no sentido anti-horário. Então, por exemplo, aqui, ó, a volta completa equivale a 360 graus. Então, se eu sair de A e chegar em B, eu andei 1/4 da minha circunferência. Como a minha circunferência tem 360 graus, 360 dividido por 4 vai dar 90. Por isso que esse quarto da circunferência, né, que é um arco que vai de A até B, ele tem 90 graus. Né? Aí é aquilo que eu falei, ó. Eu posso falar que o arco tem 90 graus ou que o ângulo é de 90 graus. É a mesma coisa, certo? É a mesma coisa. Né? Então, sempre no sentido anti-horário que a gente trabalha. Ó, se eu sair de A e chegar em B, eu estou dando meia volta. Como uma volta completa é 360 graus, meia volta então é metade, ou seja, 180 graus. Né? Então, o arco é um arco de 180 graus. Ou posso falar que o ângulo é de 180 graus. É a mesma coisa, certo? Olha aqui, ó, se eu andar 3/4 da circunferência, eu vou parar no ponto B, saindo de A e parando no ponto B. Eu vou ter andado 3/4. Se eu pegar 360 e dividir por 4, vai dar 90. 90 vezes 3 vai dar 270. Então, 270 graus, certo? E se eu der a volta completa, é aquela ideia. Ou a ideia da volta completa, ou a ideia da volta do arco nulo, né? Então, uma volta completa, 360 graus, ou 0 graus, pensando, né, que é o mesmo ponto. O ponto onde um começa é o mesmo ponto onde termina. Então, sempre no sentido anti-horário, certo? E a gente também pode trabalhar nessa mesma perspectiva em relação ao radiano, né?
Só para a gente entender aqui o que é o radiano, a unidade radiano, de onde que ela vem. Toda vez que a gente vai trabalhar com uma circunferência, né? Quando você pega um arco, nesse caso aqui, igual aqui, ó, um arco que vai de A até B, toda vez que o comprimento desse arco, né, é assim que a gente define o radiano, ó, toda vez que o comprimento desse arco for igual o raio da circunferência, ou seja, a distância de B até O, a distância de O até A é a mesma do comprimento de A até B. Né? Ou seja, se eu sair do ponto A percorrendo essa linha até chegar no B, essa distância que eu percorri for a mesma distância de B até O e de O até A, ou seja, se for igual a R, esse ângulo que eu tenho aqui é o que a gente chama de 1 radiano, certo? É o que a gente chama de 1 radiano. É só uma questão para você entender, é porque a gente associa o radiano a π, mas o π é só uma forma que a gente tem de fazer uma correlação entre grau e radianos. Mas a unidade de medida é essa aqui. Para trabalhar a ideia de radiano é pensar numa circunferência, e aí você pensa de raio R, e aí você pensa um arco qualquer, cujo comprimento desse arco, ou seja, a distância percorrida do A até chegar ao B, em cima da circunferência, seja igual ao R. Consequentemente, esse ângulo que se formou é igual a 1 radiano. É daí que a gente trabalha com a ideia. Agora, a gente faz uma correspondência entre as duas unidades de medida, que são graus e radiano. E a gente usa a ideia de que 180 graus corresponde a π radianos. Não é igual, corresponde, porque nós estamos falando aqui de unidades de medidas distintas, certo?